Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcondes e hoje nós vamos fazer mais uma correção de um item de História do Brasil que caiu no Enem. Vamos fazer junto? É um item que fala sobre o Segundo Reinado. Dê uma olhada aqui comigo. Olha só, ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários, as fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? Então esse daqui, foi um livro organizado pelo professor Luiz Felipe de Alencastro, Então é a resposta de Manuel Felizardo de Souza e Melo, diretor-geral das Terras Públicas, ao senador Vergueiro. Então o que é essa resposta? Ela está querendo dizer o quê? Está querendo dizer, olha só, se até hoje vocês conseguiram os escravos que vocês precisavam, pagando pelo seu próprio bolso, sem auxílio do governo, por que é que agora vocês querem que o governo, agora que não tem mais como trazer escravos, por que será que não tem mais como trazer escravos? Porque nós estamos aqui após o período de 1850, ok, pessoal? A abolição do tráfico negreiro, então não tinha mais como importar escravos. E aí o que o senador Vergueiro então vai propor? Ele vai propor, fica subentendido aqui pela resposta que ele recebe, que o governo então é que deveria ajudar esses fazendeiros a importar agora a nova mão de obra que seria assalariada. Olha só, então bastante cuidado aqui, pessoal, porque aqui tem uma dicasinha de português. Eu sei que eu não sou professor de português, mas é um erro comum que a gente vê muito. Olha só, aqui fala, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, ou seja, ainda é possível obter trabalhadores, posto que de outra qualidade. Esse posto que, pessoal, a gente tem que lembrar que isso aqui é uma conjunção concessiva, ok? Concessiva significa a mesma coisa que embora. Embora de outra qualidade. Muita gente usa esse posto que, como explicativa ou causal, ok? Não é, tá? Concessão. Então, embora de outra qualidade. Ainda é possível conseguir trabalhadores de outra qualidade. Por que de outra qualidade? Porque até então esses trabalhadores eram escravos e agora serão trabalhadores assalariados, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o problema da mão de obra no Brasil, então? Então a lei de 1850, a lei Eusébio de Queiroz, termina o tráfico de escravos, ou seja, não é mais possível importar escravos. Bom, isso não significa ainda o fim da escravidão, mas já é um anúncio de que a escravidão vai acabar no Brasil. Por quê? Porque no Brasil o número de escravos sempre se reduziu. O Brasil nunca conseguiu ampliar o número de escravos. As condições, em geral, muito duras, acabavam fazendo que a grande maioria dos escravos morressem muito jovens, e acabassem deixando poucos herdeiros, ok? Então, o Brasil nunca conseguiu realmente que uma reprodução grande desses escravos ocorresse em território nacional, ok? Então, era fato que, em algum tempo, a escravidão terminaria no Brasil, porque não havia mais a possibilidade de trazer escravos de fora, e os escravos no Brasil tendiam sempre a se reduzir, ok? Bom, além disso, no mesmo ano em que se coloca fim ao tráfico de escravos, é editada no Brasil a Lei de Terras, uma lei muito importante e que foi pensada justamente nesse contexto de necessidade de importação de mão de obra assalariada. O que a Lei de Terras fez? Até então, muitas das terras eram doadas. E a Lei de Terras, então, ela vai fazer o seguinte, ela vai dizer, a partir de agora, as terras, chamadas terras devolutas, aquelas terras que ainda não têm proprietários, portanto são do Estado, elas só podem ser adquiridas por meio de compra. E aí é claro que o imigrante, principalmente o imigrante europeu que veio para o Brasil, não teria condições de vir aqui e se tornar ele mesmo um colono. Ele ia ter que fazer o quê? Ele ia ter que trabalhar para os grandes proprietários de terra que tinham condições de comprar mais terras e aumentar os seus latifúndios, ok? E esse era o grande objetivo, para que esse imigrante viesse aqui para substituir a mão de obra escrava que tendia a terminar, ok, pessoal? Bom, a imigração então ela vai ser tentada de duas formas. A primeira delas é chamado sistema de parceria.
Nesse sistema, o proprietário ia ceder as terras ao imigrante e dividia o lucro da plantação, cobrando pela utilização das terras. Isso gerava o quê? Isso gerava um grande endividamento do imigrante. Porque se por acaso a safra não fosse boa, né, esse imigrante ele devia sempre parte da sua produção ao proprietário que lhe cedia as terras. Além disso, muitas dos utensílios, dos materiais que esse imigrante precisava para trabalhar eram fornecidos sob um alto custo pelo proprietário, sempre aumentando o endividamento desse imigrante. Então esse imigrante acabava se tornando uma espécie de escravo por dívidas, porque ele não podia sair da terra porque ele estava sempre devendo para o proprietário. E quanto mais ele trabalhava, mais em tese ele ficaria devendo, ok? Então o proprietário adiantava para ele poder sobreviver antes da safra, o proprietário adiantava ou dinheiro ou os próprios alimentos, sempre cobrando um alto custo, ok, pessoal? Então isso vai em 1856, vai gerar uma grande revolta na fazenda de Ibicaba, que não por acaso é do próprio senador Vergueiro, olha só, aquele que estava recebendo a resposta lá na nossa questão, né? E que estava querendo que o governo auxiliasse na vinda dos imigrantes. Esse senador, então, numa das suas fazendas, os imigrantes europeus se revoltaram, né? Inclusive obtiveram apoio das embaixadas, né, que existiam no Brasil, porque realmente a condição que esses imigrantes eram tratados no Brasil era muito próxima à condição que esses proprietários estavam acostumados a dar aos escravos, ok? Então se passa ao sistema do colonato, aonde o imigrante receberia salários e poderia usar parte da terra para cultivar alimentos para ele próprio, ou seja, ele receberia um salário para cultivar para o proprietário e ainda teria uma parte da terra reservada para produzir alimentos para si próprio, ok? Diminuindo então ou acabando com o endividamento. Entrou aqui no colonato também um grande número, uma grande ajuda do governo federal, subsidiando as passagens e as vindas desses imigrantes para o Brasil, para que fossem então gradativamente substituindo a mão de obra escrava que tendia a terminar desde 1850. Ok, pessoal? Então, olha só, o fragmento do discurso dirigido ao parlamentar, aqui no caso o senador Vergueiro, do Império, refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que confrontam o Estado e a elite agrária em torno de qual objetivo? Qual era o objetivo dessa elite agrária e por que que então esse senador que fazia parte então dessa elite agrária, né, que nós vimos que tinha uma fazenda, a fazenda Ibicaba, e o que ele queria do Estado e o que é que o Estado, né, não estava querendo fornecer, né, segundo a resposta que nós vimos. Ele estava querendo o quê? Que o Estado ajudasse, subsidiasse a vinda de mão de obra para as fazendas, ok? Então vamos ver aqui, ó, letra A. Fomentar ações públicas para a ocupação das terras do interior? Não, pelo contrário, eles não queriam que essas terras fossem ocupadas. Eles queriam que esse imigrante não tivesse acesso a essas terras do interior para que ele fosse obrigado a trabalhar para os grandes proprietários, ok? Letra B. Adotar o regime assalariado para a proteção da mão de obra estrangeira? Não, claro que a mão de obra estrangeira viria sim sob o regime assalariado, mas muitos desses eram adeptos da escravidão, ok? O problema é que eles sabiam que a escravidão estava fadada ao fim e os escravos cada vez iriam também ficar mais caros porque eles iriam se escasseando, né? Conforme se tem menos escravos, né? Como você não tem mais condições de importar e o número deles tendia sempre a diminuir, claro que cada vez esses escravos ficariam mais caros, né? Então precisaria de uma alternativa à mão de obra escrava, ok? E essa mão de obra sim seria uma mão de obra assalariada. A defesa, né, e a briga desses parlamentares, né, dessa elite agrária com o Estado não era para que fosse adotado o regime assalariado. Esses imigrantes viriam sob algum tipo de salário, né? Seja no sistema de parceria, embora não fosse um salário diretamente, mas ele tinha condições de ganho, né? Diferentemente do escravo, que não, né? Então, letra C. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. É isso aí, né, pessoal? Resposta à letra C, ok? Vamos dar uma olhadinha na letra D e na letra E. Regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para a sobrevivência das fazendas. Houve sim, tá, pessoal? Bastante tráfico interprovincial. Principalmente
os escravos vinham das regiões mais decadentes, né, em que a economia não estava tão dinâmica, principalmente para as fazendas de café, né, de São Paulo, ali em primeiro lugar ali do Vale do Paraíba, e a partir da década de 1860, principalmente depois para o oeste de São Paulo e norte do Paraná, ok? Que eram as regiões plantadoras de café mais dinâmicas e que teriam então condições de pagar um preço mais alto por esses escravos. As regiões decadentes, claro, acabavam vendo uma possibilidade de ganhar algum lucro vendendo seus escravos. Então o Nordeste acaba perdendo muitos escravos aqui para o Sudeste, ok? Mas não era isso, né, também que o texto está falando, né? Não era essa briga, esse tráfico, de certo modo, estava regulamentado, ele aconteceu, tá? Então não era esse o objetivo da elite aqui, no caso, né, desse texto que nós vimos. E a letra E, financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência? Não, eles não queriam isso, né? Lembra que eu falei para vocês? A lei de terras queria justamente que esse imigrante não tivesse acesso às terras e fosse obrigado, então, a ficar nas fazendas, ok, pessoal? Então foi isso. Corrigimos aqui mais uma questão. Vejo vocês na próxima correção. Um grande abraço.